Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus trabalhava, podemos dizer, de domingo a domingo. Mas por que Jesus fazia isso? Porque, na verdade, a obra que Jesus fazia era a obra do Senhor. Não visava fins lucrativos, não era uma forma de avareza, não era uma falta de confiança no Senhor, não deixava de estar glorificando a Deus, porque, inclusive, as suas obras eram todas muito boas. E então, Jesus não parava. Jesus não tinha praticamente tempo para descansar. Tanto que teve um momento que até a mesma família foi lá para ver se tentava fazer ele parar um pouco. Bem, e por causa disso, o Senhor Jesus várias vezes foi perseguido pelos fariseus e os escribas, a liderança político-religiosa da época. E nós encontramos então agora em Mateus capítulo 12, versículo de 9 a 14, o seguinte: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Então, Jesus estava sempre adorando a Deus, sempre glorificando a Deus, inclusive sempre estudando a palavra do Senhor. Isso é importante. O primeiro ponto é, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Jesus estava presente nos estudos, estava presente nas orações, estava presente nos cultos ao Senhor. Jesus, sendo filho de Deus, ele sempre esteve presente nos momentos em que, vamos dizer assim, contextualizando, a igreja estava reunida. Jesus participava da vida da igreja. E um desses momentos é esse da sinagoga. Isso deve chamar a sua atenção, porque sendo Jesus o Filho de Deus, sabendo todas as coisas, ele aprendeu, ele estudou, ele cresceu, se desenvolveu, porque ele se fez verdadeiramente homem. Então, veja, se Jesus se colocou nessa situação, se submeteu a aprender a palavra, a ouvir, mesmo sabendo, e o mais interessante é isso, ele sendo o próprio Deus da palavra, se submeteu a aprender a palavra, estudando-a com o povo de Deus. Então, quanto mais você, pecador, que tantas vezes esquece aquilo que aprendeu, e mesmo sabendo bastante, sempre terá algo mais a aprender da parte de Deus, tanto teórico quanto prático, deveria estar participando da vida da igreja. Nós temos visto um movimento acadêmico dentro da cristandade, principalmente de caráter mais, abre aspas, fecha aspas, reformado, que basicamente vive para discutir, dialogar e se fechar no seu próprio mundo acadêmico. E não vive a vida da igreja. O mais curioso desse movimento academicista dentro do cristianismo de nossos dias é que ele não se envolve com a vida da igreja. As pessoas que estão mais envolvidas com este movimento deixaram uma marca negativa que nós temos percebido até por experiência mesmo. Que a vida da igreja parece que é insignificante para essas pessoas. Porque parece que não tem mais o que aprender. É como se já soubessem de tudo. É como se fosse de pouco valor o estar junto com a igreja, o aprender junto, o contribuir e também o receber. Então, isso não é legal. O próprio Filho de Deus participava. Jesus. Aí você imagina Deus no meio dos homens aprendendo. Parece irônico, né? Mas ele fez isso. Porque ele é verdadeiramente homem. Então, ele esteve junto. Então, estava lá Jesus na sinagoga, ouvindo a palavra, estudando com eles. Jesus estava presente. Deveria ser um tapa de luva de pelica na cara de todos aqueles que acham que não precisam mais aprender no meio da igreja porque acham que já sabe demais, né? Então, Jesus estava lá. E achava-se ali um homem com as mãos, uma das mãos, na verdade, ressequidas. Aí, naquele momento, veja, Jesus está na sinagoga, ali é o lugar de aprender a palavra, mas sempre tem aqueles que estão ali porque tem outras razões. Nesse caso, nós vamos encontrar os escribas, os fariseus que odiavam Jesus. Então nem todo mundo que está dentro da igreja é cristão de verdade, tá? Aqui no caso um judeu, né? E nem todo mundo que está dentro do povo de Deus
Paulo diz, nem todo que está em Israel é verdadeiramente israelita. Então, nem todo mundo que está dentro das igrejas são verdadeiramente cristãos. Paulo disse que foi perseguido, e ele fala isso em Gálatas, por falsos irmãos. Ou seja, ele tinha dentro das igrejas já, naquele período, pessoas que se diziam cristãs, mas não eram. E perseguiam o apóstolo Paulo. Imagina, um homem que pregava o evangelho pelo mundo e não incomodava ninguém. E mesmo assim, fora maltratado e perseguido. Então tem gente que está dentro da igreja visível, mas não é cristão de verdade. E Jesus se deparou com pessoas assim. Pessoas que, em Apocalipse, é chamado de a sinagoga de Satanás. Porque finge ser, mas não é. Então, eles, para tentar pegar Jesus, veja, o propósito não era uma dúvida. Ah, Jesus, tem uma dúvida importante. Isso seria interessante se algum deles se levantasse perguntando, Jesus, como é que é isso? O que o senhor acha? Como nós deveríamos entender? Jesus teria o prazer imenso de responder qualquer dúvida que surgisse entre as pessoas. Por quê? Porque ele tinha prazer em ensinar. Lembra-se que Jesus veio para anunciar a palavra do Senhor no seu ministério. Claro, ele veio para morrer na cruz por nós, mas o seu ministério foi o ministério da pregação da palavra. Ele curava, fazia sinais, maravilhas, mas o foco não estava nos sinais e maravilhas. Aqueles sinais e maravilhas testificavam a sua palavra e testificavam quem ele era. Mas o foco estava na pregação da palavra. E ele responderia a qualquer pergunta que fizessem com interesse real. Nesse caso aqui, o próprio texto diz que eles estavam perguntando só para tentar pegar Jesus em alguma palavra. Ou seja, tentar sabotá-lo. O propósito era muito mais fazer mal a Jesus. Então lembre-se que tem gente assim, perversa, que na verdade, por inveja e outras razões, tentam destruir aqueles que estão fazendo de fato a obra do Senhor. Então, Jesus respondeu, né? Ele respondeu com uma pergunta. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e, num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Então ele pegou uma questão bem prática. Eu duvido que vocês, tendo ovelhas, né, os seus animais, não só por gostar deles, mas até mesmo por uma questão de bens materiais, né? Uma ovelha custa, né? E caindo numa cova, vai tirar no dia de sábado? Não, deixa lá. Pego no primeiro dia da semana, sábado seria o 7º dia, né? Então, no primeiro dia, amanhã nós pegamos a ovelha que está lá no buraco, que caiu naquele buraco, depois a gente vê como é que ela está, porque nesse dia a gente não pode fazer nada. Então, Jesus pegou eles numa hipocrisia, ou seja, eles mesmos atendiam às necessidades das pessoas, do momento que eles achavam propício, né? Eles achavam conveniente, né? E Jesus, então, indaga eles. Obviamente, eles ficaram moídos por dentro, né? Eles não tinham como responder, ou muito menos negar, né? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então, o dia do descanso é o dia para servir ao Senhor, fazer o bem. Esse é o então, o que eu não posso fazer no dia do Senhor? O que eu não posso? Basicamente, qual é? Resumindo, no dia do Senhor é um dia para você, já dissemos ontem, confiar em Deus. Quando você descansa um dia, você confia que apesar de você não estar trabalhando, você sabe que Deus vai sustentar a sua vida. Apesar de você não estar trabalhando, você sabe, você crê plenamente que Deus sustenta enquanto dormem os seus filhos. Então, ele continuará cuidando do seu povo. Então você tem uma confiança tão grande que você vai descansar um dia, não vai trabalhar, porque você confia no Senhor. Então esse é um ponto fundamental sobre o dia do Senhor. O segundo ponto fundamental, que é um combate à avareza. Então uma pessoa que trabalha no dia do Senhor, porque acha que precisa ter mais lucro, precisa vender mais, precisa ter mais, então ela está sendo avarenta. Então a avareza, Paulo diz que é idolatria, porque é o amor ao dinheiro, aos bens. Então, o dia do Senhor é um combate à avareza, que é a idolatria dos bens do dinheiro. Então, o dia do Senhor é tanto uma bênção para nós, porque nos exige a confiança em Deus, quanto é também um remédio contra um pecado, que é a avareza. E aí, uma vez que ele combate a idolatria, observe que tem um outro ponto, né? Que o dia do Senhor, ele nos convoca a adorar o único Deus. Os homens, no dia do Senhor,
quando eles vão trabalhar, estão adorando o dinheiro. Aqueles que estão descansando estão adorando ao Senhor. Estão adorando o Senhor, claro, no culto, junto com a igreja, que é um momento que Deus instituiu como um momento solene, um momento de graça, um momento em que Deus convoca o seu povo para estar diante dele. Eu gosto muito de criar a seguinte imagem. Eu penso na convocação do Senhor. Nós podemos pensar em duas imagens. Uma é um rei convocando o seu povo para estar diante dele, mas eu gosto de uma outra imagem mais familiar. Eu fico pensando no chefe de família, né? o chefe de um clã, que convoca seus filhos, seus netos para estarem juntos com ele, né? Eu fico pensando naquele momento em que o avô, o chefe da família, né? Aquele maior, ele chama seus filhos e netos e abençoa, né? Abençoa um por um, beija um por um, conta uma história para eles, e aquele momento gostoso em família. Então, é um momento abençoador. Né? Então, não é um momento para escravizar, não é um momento para dizer assim, olha, você não pode fazer nada, está proibido de fazer tudo, e você tem que ficar quieto e calado, sentado na cadeira, porque se você fizer qualquer coisa, você está pecando contra o Senhor. É claro que eu estou fazendo aqui um exagero, porque a hipérbole é um recurso retórico que ajuda a gente a perceber a dimensão de problemas que aparentemente são menores. E o legalismo é isso, o legalismo ele leva à escravidão. Então, Jesus combate aqui o legalismo dos fariseus. Mas nós temos que ter esse cuidado também. Né? Lá em Colossenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo fala de pessoas dentro do cristianismo que eram legalistas. Né? Pessoas que tinham a aparência de serem piedosas, mas na verdade não eram. Né? E ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Né? E isso, infelizmente, ainda tem hoje. Né? Pessoas que, bebeu uma cerveja, vai para o inferno. Disse, cara, tu tem uma língua maior que tua cara, tu é que vai para o inferno, cara. Então, assim, cara, tem gente que condena e julga os outros sem nenhum respaldo bíblico. Nenhum mesmo. Dias de festa, aí, se você não comemorar Páscoa, Natal e mais o escambau que vier por aí, então você vai para o inferno. Então, tem gente que tudo está condenando, só que não tem bases bíblicas. Então, não é assim que funciona. Então, eles dizem, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. O que são isso? São rituais. Porque não existe mais. Os rituais que o Senhor Jesus estabeleceu são rituais muito simples, objetivos, e são poucos, tá? Os únicos ritos do Novo Testamento são bem claros. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2. Celebrar a ceia, né? Que aí a gente encontra a explicação bem direitinho em 1 Coríntios 11. Então, a ceia do Senhor, do jeito que está escrito lá. Né? Esse é o segundo ritual. E esses rituais que aconteciam em um único ritual que foi mantido, que é o culto ao Senhor. Né? A gente vai encontrar esse culto, por exemplo, e entendo que é o momento máximo do culto, inclusive do modelo de culto para nós, que é Apocalipse capítulo 4 e 5, onde ali acontece um culto ao Senhor, e ali tem um modelo perfeito. Se você tem dúvida, como devemos adorar a Deus? Como a igreja deve adorar a Deus? Não é difícil. Abra Apocalipse capítulo 4 e 5, você encontrará tudo que é necessário para um culto ao Senhor. Ali você tem o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, ali você tem a palavra que está na mão dele, que é o livro selado, ali você tem os cânticos de louvor que são entoados com harpas, veja, instrumentos, por sinal, né? Nós temos ali, porque tem gente que diz que não pode tocar instrumento, mas nós temos instrumentos, tanto nos salmos, que são o livro de cânticos, o inário de Israel, quanto nós temos instrumentos também no culto apocalíptico, né? Que é um modelo. Então, esse negócio de que não deve usar instrumento é outra invenção aí do pessoal. Então, tem instrumentos em Apocalipse e tem as orações, que lá são representadas pelo incenso. Né? Então, nós temos um modelo bíblico. O que temos de rito para o Novo Testamento? Culto. E no culto temos 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. E o resto? O resto não. Não faz nada. Mas e a Páscoa? A Páscoa é judaica. Jesus já cumpriu a Páscoa. A nossa Páscoa é a ceia. É a nova aliança no meu sangue. É a ceia do Senhor, né? E Natal? Natal é uma invenção. Jesus nem nasceu no Natal. Então, isso não é obrigatório. Se quem quer fazer, que faça. Fica por conta de cada um. Mas a igreja não pode ser obrigada a seguir rituais que não foram ordenados pelo Senhor. Esse é um princípio bíblico muito claro. O que não foi ordenado não deve ser feito.
Só que nós ferimos isso constantemente, inclusive aqueles que dizem que a Escritura é a única regra de fé e prática. Então, os únicos ritos que têm que ser cumpridos, satisfeitos, são aqueles que foram ordenados. Quem não foi ordenado, não foi ordenado, então não me enche o saco. Então, é assim que tem que ser feito, né? E ele, veja que ele continua. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Isso era coisa do passado. É sombra de algo que viria. E o que viria? Cristo Jesus. Tudo no Antigo Testamento, em certa medida, vamos dizer assim, aponta para Cristo, ou para a obra dele, né? Para o Espírito Santo que seria dado. Então são sombras. Quando nós trazemos as sombras de volta, o que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a obra do Senhor. Já perceberam isso? Se você, por exemplo, começa a celebrar a Páscoa como uma celebração ritual, você está destruindo a Páscoa de Cristo, que é a obra de Cristo que já foi realizada, e é a ceia que representa hoje a Páscoa, né? E essa Páscoa, inclusive, deveria ser celebrada em todo o culto, como a gente faz. Dominicalmente, temos a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela representa o sacrifício, né? E ela é o instrumento para abençoar a igreja do Senhor. Então, eram sombras, as coisas passadas eram sombras. Porém, o corpo é de Cristo. Então, veja, tudo apontava para Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Então, veja, existe a falsa piedade, né? Falsa piedade são as pessoas religiosas, né, que acham que se você seguir um monte de regrinha, você é o cara mais piedoso do mundo. Isso não é verdade, tá, minha gente? O mais fantástico em Jesus é que Jesus cumpriu tudo, toda a lei por nós, e nos deu uma religião simples. O cristianismo é a religião mais simples que tem. Por que ela é a mais simples que tem? Porque ele se baseia totalmente na justiça de Cristo, e já satisfeita, né? Então, como eu disse a vocês, quais são os ritos que nós temos no Novo Testamento? Nós temos o culto ao Senhor, o sacramento, e os sacramentos que são o batismo e a ceia. Então, é tudo muito simples, muito objetivo, e o Senhor, ele se satisfaz com isso aí, ele quer isso aí, é basicamente isso aí que Deus quer de nós. Então, não tenham cuidado com a falsa piedade, a falsa ideia de que seguir um monte de regrinhas é ser um bom religioso, né? Baseado em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal. Ele chama de carnal as pessoas que vão criando, né, leis, seguindo suas próprias tradições, inventando um monte de coisas. E o cristianismo, na verdade, o ser humano ele é tendente a isso, né? Ele é tendente a ficar criando novidade. Então tenham cuidado com isso. O cristianismo é simples, é muito simples, né? E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Então, nós falamos a simplicidade. Então Jesus, para finalizar, ele foi questionado com o propósito de ser pego, né? E Jesus trouxe uma boa resposta. Por que eu não posso fazer o bem a alguém num dia de sábado, no dia de descanso? Ele diz, logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu, aí ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então você vê pela maldade deles, né, o planejamento. Então, vamos pegar ele, a gente não gosta dele, ele não faz as coisas como a gente quer que faça, vamos pegar, vamos destruir. E aí você vê a falsa piedade, né? Pessoas que se mostram tão piedosas, tão religiosas, vamos fazer assim, porque fazer tudo isso aqui é o bom, é o piedoso. E aí a pessoa diz, não vou fazer, não tem nenhuma base bíblica para isso, aí diz, vamos matar ele. Tu não era tão piedoso, cara. Então, tenham cuidado com isso, tá certo? O cristianismo, ele é simples. Gosto daquele título do livro de C.S. Lewis, puro e simples, né? O cristianismo, ele é puro e simples. Ele é a religião que Cristo deixou depois de cumprir toda a obra. Então, tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento, mas puxa, o Antigo Testamento é tão cheio de coisa, porque apontava para Cristo. Então, e agora ficou o quê? Ficou o que Cristo estabeleceu. O resto passou, não é mais, passou. Tudo que trouxerem de volta estarão indo contra a obra de Cristo. E tudo que inventarem que não foi estabelecido, estão inventando da cabeça. Então, esquece isso. Segue um cristianismo puro e simples. E o cristianismo puro e simples
está ali no Novo Testamento. Vive uma vida para a glória de Deus, adore ao Senhor, busca o Senhor como Ele ensinou. O culto é uma coisa muito simples, pregação, oração, cântico ao Senhor, os sacramentos. O culto tem uma liturgia muito simples, nada necessariamente minucioso, detalhista e exagerado. Tudo no Novo Testamento é mais simples. Por quê? Porque apontava para Cristo tudo o que passou. E agora em Cristo tudo está realizado. Na eternidade vai ser mais simples ainda. Por que vai ser mais simples ainda? Porque a gente não vai precisar de um sacramento que estendo Cristo presente. Né? Então, na eternidade, observe que o avanço da religião não é torná-la cada vez mais complicada, cada vez mais complexa, cada vez mais cheia de tradições, mais cheia de leis, regrinhas. Isso não é avanço, isso é regresso. Nós temos visto as denominações se tornarem cada vez mais complexas. Aí você diz, estão progredindo, estão regredindo. Na eternidade, a gente não vai ter batismo nem ceia. Mas por quê? Porque o próprio Deus estará ali. Então a gente não precisa. Então, veja que no antigo é mais complexo do que o novo. E o novo mais complexo do que a eternidade. 3 fases. Antigo, novo e eternidade. E observe que o avanço mostra uma simplificação e não uma complexidade, complicando cada vez mais. Então as pessoas estão raciocinando errado. Quanto mais simples, mais avançado está. Por quê? Porque é o desfrute da realidade. Esse é um ponto fundamental. A realidade simplifica a religião. Uma vez que Deus está presente, eu não preciso de um monte de figuras que eram sombras dele. Uma vez que desfrutamos de tudo para o qual apontava as figuras, eu não preciso das figuras. Então, uma vez que a realidade está presente, o próprio Deus, e na eternidade a presença será maior ainda, será uma presença visível, inclusive, de Cristo. Então, uma vez que a realidade estará presente, mais ainda, mais simples ainda será. Então, o avanço do cristianismo, o avanço da religião deixada por Deus, não é a complexidade dela, é o contrário. Quanto mais complexo, mais ela está defasada, mais ela está longe, mais ela está se tornando uma religião distante do propósito de Deus. Quanto mais simples, mais próximo está do que o Senhor ordenou, e não o que os homens inventam, do que o Senhor ordenou. Então, segue o teu cristianismo puro e simples, porque foi isso que o Senhor Jesus deixou. O resto é invenção de homens. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Nesse mundo que jaz no maligno e que não é fácil ser cristão. Que o Senhor nos dê graça e abra os olhos dos cristãos de nossos dias. Porque, meu Deus, são tão perdidos, Senhor Deus, em realmente viver um cristianismo que o Senhor deixou. Um cristianismo puro e simples. Um cristianismo que viva a realidade e não apenas as sombras que já passaram. Que o Senhor abençoe o teu povo, tua igreja, fortaleça, santifique, opere, Senhor. É o que nós te pedimos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.